Já aconteceu assim de se perceber numa situação meio frustrante, sabe? Tipo a Lean que as fontes citam. Aquela pessoa que, nossa, rala muito, conquista as coisas, parece ter sucesso e tal, mas aí, de repente, sente um vazio, um esgotamento total, a paixão pelo que faz, ó, sumiu. Uhum. Acontece muito. Ou talvez como a Kate, né? Que por fora, poxa, carreira legal, família, tudo parece no lugar. Sim, o cenário perfeito, aparentemente. Exato. Mas por dentro a sensação é de viver no piloto automático, um caos interno, como ela descreve, sem clareza do que realmente quebra a vida. Pois é, são cenários bem comuns mesmo, infelizmente. Mais do que a gente imagina. E é justamente por isso que hoje, aqui na nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo nas ideias do Brandon Burchard sobre alta performance. O livro dele, O Poder da Alta Performance, é a nossa base. E a ideia aqui não é só ficar olhando para aqueles picos de sucesso, sabe? Aqueles momentos uau. É mais entender como construir e, o mais importante, sustentar um nível de excelência. E Ou bem-estar, que né? funcione a longo prazo. De forma completa. Exatamente. E olha, o material que a gente tem aqui é bem sólido. São conclusões, assim, tiradas de 2 décadas de pesquisa e trabalho direto dele. O Burchard não ficou só na teoria, né? Ele treinou, foi coach de gente muito influente, de muito sucesso. CEOs, celebridades, tipo Oprah, Usher, Nossa! e atletas olímpicos e também pessoas comuns buscando melhorar. E o mais legal é que ele cruzou isso tudo, essas observações, com dados. Dados quantitativos mesmo, mais de 1,6 milhão de estudantes. 1.600.000. Uau! Sim, de quase 200 países. Tentando achar padrões, sabe? O que realmente faz alguém se destacar e continuar se destacando de forma duradoura. Entendi. Então, a nossa missão aqui é tirar o suco disso tudo, né? Extrair aqueles hábitos, aquelas mentalidades que são práticas mesmo. Os tais hábitos de alta performance, os APCs que ele chama, que podem ajudar a gente a elevar o desempenho sem, sem pirar, sem sacrificar a saúde ou a felicidade no processo. É ir além daquela camada superficial do sucesso, né? E entender como construir uma vida que seja realizadora e sustentável ao mesmo tempo. Isso. Então, vamos começar pelo começo. O que é realmente alta performance nesse contexto que ele traz? Ótimo ponto para começar. Porque o Borchardt, ele realmente amplia a definição que a gente costuma ouvir por aí. Não é só bater meta mais alta que o colega do lado. A definição dele é ir além do padrão estabelecido com consistência e a longo prazo. Essa parte da consistência e longo prazo é chave, mas o diferencial mesmo está no como. Ah, o como. Não é só performance no trabalho, é performance na vida. Certo. Então não é aquela visão meio, sei lá, máquina de resultado que às vezes pintam, né? Não, definitivamente não. A abordagem dele é holística, sabe? Envolve cuidar do bem-estar físico, mental, cultivar relacionamento positivo e sentir, na maior parte do tempo, um engajamento genuíno, sentir alegria, confiança. É uma performance que se sustenta justamente porque está integrada numa vida plena. Entendi. E os 6 hábitos, os APCs, são as ferramentas práticas para construir essa integração. É aí que está a diferença de muitas outras abordagens que focam só em produtividade e acabam levando ao burnout, né? Faz todo sentido. E antes da gente entrar de cabeça nesses hábitos, as fontes falam bastante das barreiras, né? Aquelas que a gente mesmo cria. As desculpas, tipo, eu sou introvertido, não levo jeito para liderança. Ou, poxa, não nasci com talento para isso. Meu QI não ajuda. As circunstâncias, né? A cultura da empresa, meu chefe, não me pagam bem. Uhum. Burchard chama isso assim, sem dó, de desculpas esfarrapadas. Ele é bem direto mesmo. E isso vem da pesquisa extensa que ele fez. A conclusão dele é clara. Esses fatores todos podem até ter alguma influência, claro, mas o impacto deles no sucesso sustentado a longo prazo é muito menor do que a gente geralmente acredita. O ponto central dele é esse. Alta performance não é genética, não é um dom que caiu do céu. É resultado de hábito deliberado, os APCs.
E o mais importante, podem ser aprendidos, praticados, melhorados por qualquer pessoa que esteja disposta, né? Isso quebra um mito bem forte, aquele de focar só nos pontos fortes. Como ele vê isso? Sim, ele desafia bastante essa ideia. Os high performers que ele estudou, eles não ficavam nessa noia de descobrir meus pontos fortes secretos. Não. Em vez disso, eles focavam em desenvolver o que ele chama de aptidões flexíveis, que são basicamente as habilidades necessárias para ter sucesso e para servir bem naquele contexto específico, mesmo que não fosse algo que eles tivessem um talento natural de cara. Interessante. Então a pergunta muda. Totalmente. A pergunta deles não era quais são meus dons, era mais tipo, o que eu preciso fazer para ser útil e bem-sucedido aqui e como eu posso aprender e me adaptar para entregar isso. É uma mentalidade de crescimento, de serviço, não de ficar limitado pelo que você acha que nasceu sabendo fazer. Adaptabilidade, então. Faz muito sentido. E por onde a gente começa a construir essa performance? As fontes indicam 2 hábitos como a base de tudo. O primeiro, buscar clareza. Voltando no exemplo da Kate, né? Sucesso por fora, mas perdida por dentro. Como é que se acha ou reencontra essa direção? A grande sacada que eu acho é que clareza para ele não é um ponto final. Não é um momento eureka que você tem e pronto, resolveu tudo. É um processo contínuo de autoinvestigação. Exige se perguntar sempre, sabe? Que tipo de pessoa eu quero ser, como eu quero interagir com as pessoas que são importantes para mim, quais objetivos realmente me puxam para frente, me dão significado. Não é definir uma vez e esquecer, é um ajuste constante. E tem alguma prática, alguma ferramenta que ajude nesse processo contínuo, para não ficar só na teoria? Tem sim. Uma bem simples que ele sugere é um mantra diário, tipo, viva, ame, faça a diferença. No fim do dia, pensar um pouquinho. Eu realmente vivi com presença hoje. Eu expressei amor, conexão, eu contribuí de alguma forma. Ajuda a manter o foco no que importa de verdade. Outra coisa que achei muito poderosa é a ideia de definir o sentimento desejado antes de entrar numa situação. Uma reunião tensa, uma conversa difícil. Definir o sentimento? Como assim? Não é ignorar a emoção que vem primeiro, tipo o medo, a ansiedade, isso vem. Mas é escolher conscientemente qual o sentimento que é, como a gente interpreta a emoção, você quer cultivar e projetar ali. Por exemplo, antes da tal reunião tensa, definir, eu quero me sentir calmo e focado, ou colaborativo e aberto. Isso muda totalmente a forma como você entra e navega a situação. É direcionar a sua interpretação. É interessante essa diferença, né? Emoção é o que vem, sentimento é o que a gente cultiva a partir dela. E essa clareza toda, claro, precisa de combustível, físico, emocional. Com certeza. Aí entra o segundo hábito, gerar energia. E a visão aqui parece bem... Ampla. Totalmente ampla. É energia mental, estar alerta, focado. Energia física, vitalidade, saúde mesmo. E energia emocional, conseguir manter um estado mais positivo na maior parte do tempo. Não dá para separar uma coisa da outra. E as fontes mostram uma ligação muito, muito forte, que não dá para ignorar. Consistentemente, quem tem menos energia reporta menos felicidade, menos confiança, menos capacidade de influenciar. Puxa. E, claro, hábitos de saúde piores. É um ciclo, né? Ou vicioso ou virtuoso. E como a gente pode gerar essa energia de forma mais ativa, intencional? Porque a sensação de estar drenado é muito comum no dia a dia. Uma técnica super prática que ele ensina é a libere a tensão, defina a intenção. Ótima para usar nas transições, sabe? Entre uma reunião e outra, ou quando chega em casa do trabalho. Para um minutinho só, fecha os olhos, respira fundo, solta conscientemente a tensão. Ombro, mandíbula, a mente mesmo. E aí define a intenção para a próxima atividade. Como eu quero me sentir agora? O que eu quero fazer? Ajuda muito a não carregar o estresse de uma coisa para outra. Gostei dessa. Pequena, mas parece fazer diferença. Faz. E outro ponto que ele bate muito na tecla é a geração intencional de alegria. Ele argumenta que a alegria não é só uma consequência da alta performance, é um ingrediente ativo. Ele até sugere 3 perguntas simples para fazer de manhã.
pelo que eu posso me sentir genuinamente animado hoje, como eu posso lidar com possíveis desafios ou estresses de um jeito positivo e quem eu poderia surpreender hoje com um elogio, um gesto de carinho. Isso meio que programa o cérebro para buscar o positivo, sabe? Legal isso. Preparar a mente para o dia. E a parte física, claro, não pode faltar. Ah, fundamental. Não tem como ter energia mental e emocional firme sem cuidar do corpo. A fonte só reforça o básico que a gente já sabe, mas que funciona. Exercício físico regular, que comprovadamente melhora o BDNF, né? Aquele fator de crescimento neural super importante para o aprendizado, memória, humor, atenção. Sim, sim. Sono de qualidade, mirar ali nas 7, 8 horas por noite e uma nutrição que ajude, que dê suporte, não que drene energia. São os pilares, não tem para onde fugir. Perfeito. Então temos clareza e energia como a base, o alicerce. Agora, o que impulsiona a ação de forma consistente? O terceiro hábito é alimentar a necessidade. A história que as fontes trazem do fuzileiro naval Isaac é muito forte. Ele se sentiu, inútil depois de uma lesão grave. Até que um colega disse algo para ele, porque o destino de um guerreiro é maior que suas feridas. Isso, acendeu algo nele. É sobre cultivar um senso de urgência interna, uma sensação de que precisa fazer acontecer. Exatamente isso. É um impulso que vem de dentro, sabe? Vai além da simples vontade do, eu queria fazer isso. Os high performers, eles cultivam essa sensação de que é necessário. Necessário se destacar, entregar o melhor, cumprir aquela missão. E essa necessidade pode vir de fontes internas, tipo, alinhar o que você faz com a sua identidade. Eu sou o tipo de pessoa que faz isso. Ou ter uma obsessão saudável por um tema, um objetivo que realmente mexe com você. Ou pode vir de fontes externas também. Um senso forte de dever com outras pessoas, a equipe, a família, os clientes. Ou a pressão de prazos reais, que tem significado. Essa diferença entre paixão e obsessão saudável é sutil, mas importante. E os prazos? Como ele vê isso? Enfim, ele diferencia a paixão, que às vezes pode ser meio volátil, né? Dessa obsessão mais focada, que funciona como um motor mais constante, desde que não vire algo destrutivo, claro. E sobre os prazos, ele dá muita ênfase em prazos reais, aqueles que têm consequências claras, recompensas associadas, sejam boas ou ruins. Isso cria uma urgência genuína, bem diferente daquela falsa urgência que muita empresa cria, que só gera estresse, burnout e não melhora a qualidade em nada. Verdade. E uma prática para fortalecer essa necessidade é afirmar o porquê. Declarar suas metas e as razões profundas por trás delas. Para si mesmo, isso é crucial. Para os outros também. Compartilhar o compromisso aumenta a nossa responsabilidade, né? Faz sentido. Aumenta a pressão positiva. E essa necessidade interna parece o combustível ideal para o quarto hábito. Aumentar a produtividade. Mas aqui, o foco não é só fazer mais coisa por fazer, né? Lembro do exemplo da Athena, super ocupada, correndo o dia todo, mas com aquela sensação de nunca é suficiente. Como sair dessa armadilha? A chave, segundo Burchard, é mudar o foco. Sair do estar ocupado para gerar resultados de valor. Ele até cria um termo para isso. RQP, Resultados de Qualidade Prolífica. Que é basicamente identificar qual é a produção mais importante, de maior valor, que você precisa entregar consistentemente na sua área. Qual é o seu principal produto, o seu resultado-chave. Entendi. Identificar o que realmente importa. E depois de identificar esse RQP? Aí vem a regra de ouro que ele observou nos high performers. Dedicar pelo menos 60% do seu tempo de trabalho focado na geração desse RQP específico. 60%? É, 60%. Isso exige uma disciplina enorme para dizer não para um monte de outras coisas que são só ocupação, barulho. Desafia de frente a procrastinação, que ele vê mais como falta de clareza ou de necessidade do que má gestão do tempo, sabe? E desafia também o perfeccionismo, que muitas vezes é só uma desculpa bonita para adiar a entrega do que é essencial. 60% parece muito. É. É viável para todo mundo? O que a fonte diz sobre isso? Olha, é um ideal forte, um norte para mirar.
A fonte reconhece que pode ser bem desafiador, claro, dependendo da função, da cultura da empresa, mas o princípio é esse: foco implacável no que realmente move o ponteiro. Mesmo que a pessoa não consiga chegar nos 60%, só de aumentar significativamente o tempo dedicado ao RTP já faz uma diferença brutal. Entendi. É a direção. Exato. E para objetivos grandes, complexos, ele sugere um método. Planeje seus 5 passos. Quebrar aquele projeto gigante nos 5 movimentos mais críticos para chegar lá. E focar nesses 5 de forma quase obsessiva. Foi assim que ele mesmo escreveu o primeiro best-seller dele. E para desenvolver as habilidades para gerar esse RQP, a abordagem é a maestria progressiva. Não é só repetir, é buscar feedback, colocar metas crescentes, talvez até ensinar o que está aprendendo. Os exemplos da natação e da oratória no livro mostram bem isso. É buscar melhorar sempre, de forma deliberada. Exato. Muito bom. Foco como essencial e melhoria contínua. Agora, saindo um pouco do eu sozinho e indo para a interação com os outros. O 5º hábito, exercitar influência. O conflito lá entre o Juan e a Daniela, que a fonte descreve, ilustra bem, né? Tentar controlar é uma coisa, influenciar positivamente é outra. Bem diferente. E o Burchard diz que influência não tem a ver com ser extrovertido nem só com dar muito. Curioso isso. É, exato. Influência para ele é a capacidade de fazer os outros acreditarem e agirem de um jeito alinhado a um objetivo positivo. De forma genuína, não manipulada. É inspirar, modelar. E as práticas-chave que ele viu nos high performers são interessantes, algumas até contraintuitivas. Por exemplo, faça perguntas. As pessoas tendem a apoiar aquilo que elas ajudaram a criar, a pensar sobre. Ouvir ativamente e perguntar acaba sendo mais influente do que só ficar falando. Outra é doar intencionalmente, mas não qualquer coisa, especificamente. Confiança, autonomia, chance de liderar e reconhecimento sincero. E, por fim, ser um defensor ativo das pessoas. Elogiar publicamente, apoiar o crescimento delas. Ele tem um modelo mais estruturado para isso, né? Sim, um modelo de influência definitivo, que se baseia em 3 pilares que ele viu repetidamente nos grandes influenciadores. Primeiro, ensinar as pessoas a pensar. Pensar de forma mais estratégica, mais profunda, sobre elas mesmas, sobre os outros, sobre o mundo. Abrir a perspectiva delas. Segundo, desafiá-las a crescer, em 3 áreas-chave: caráter, valores, integridade, conexões, relacionamentos e contribuições, o impacto no mundo. E terceiro, fundamental, ser um exemplo vivo daqueles valores que você prega. Ser exemplo. Os exemplos que ele dá dos pais dele, da professora Linda Baleu, mostram como essa combinação, ensinar, desafiar e modelar, pode ter um impacto que transforma a vida das pessoas para sempre. Ensinar, desafiar e ser exemplo. Realmente poderoso. E para fazer tudo isso, né, especialmente desafiar e ser exemplo, muitas vezes a gente precisa do 6º e último hábito: demonstrar coragem. A história da Sandra, celebridade que estava lidando com ataques online horríveis e, ao mesmo tempo, uma situação pessoal perigosa, nossa, ilustra demais a necessidade disso. O ponto que me pegou nas fontes é que a coragem é vista mais como uma habilidade, algo a ser treinado, não um traço fixo. Nasceu corajoso ou não. É uma perspectiva que liberta, não acha? Coragem não é não ter medo, é decidir agir, apesar do medo, do risco, da dificuldade, por causa de um propósito maior. E sim, totalmente pode ser desenvolvida. Existem tipos diferentes, né? A coragem física, a moral defender o que é certo, a psicológica enfrentar a crença limitante, a cotidiana ter aquela conversa difícil, tentar algo novo. Um ponto-chave que o Burchard destaca é a importância de valorizar a luta. Aprender a ver o esforço ou dificuldade não como algo para fugir a todo custo, mas como parte essencial do crescimento. Aquela expressão que ele usa, segura esse rojão. Pega bem essa ideia de abraçar o desafio, né? Total. E o que mais alimenta essa coragem, segundo as fontes?
compartilhar sua verdade, suas ambições, ser autêntico, mesmo que isso te deixe vulnerável. A frase da fonte é forte. Na sua plena expressão está a sua liberdade. O medo da crítica, do julgamento, muitas vezes trava a gente, né? Mas a coragem está em se expressar mesmo assim. E talvez o motivador mais poderoso de todos que ele identificou. Encontra alguém por quem vale a pena lutar. A gente consistentemente mostra mais coragem, mais resiliência, quando está agindo não só pela gente, mas por alguém que a gente ama ou por uma causa maior. Verdade. A história pessoal dele com a esposa quando ela era namorada e passou por uma dificuldade ilustra bem como esse senso de propósito externo acende uma força interna gigantesca. Cobrimos os 6 hábitos. Ufa! Mas ok, chegar nesse nível é uma coisa, agora manter isso é outra história. As fontes alertam sobre umas armadilhas que podem derrubar até quem está no topo. O exemplo do Dom, com aquela mentalidade de é solitário estar no topo, já dá uma pista, né? Sim, a sustentabilidade exige vigilância, atenção constante. O Burchard identifica 3 armadilhas principais que costumam pegar os high performers. A primeira é a superioridade. A pessoa começa a se achar melhor que os outros, sabe? Aí para de ouvir, para de aprender, para de pedir ajuda e acaba se isolando. Aquele solitário no topo, na verdade, fica frágil, desconectado. A humildade, a disposição para aprender sempre, são os antídotos. Faz sentido. E a segunda armadilha? A insatisfação crônica. Tem um mito por aí de que estar sempre insatisfeito é o que te move para frente, para o sucesso. O Burchard argumenta que, ok, um certo nível de ambição é bom, claro, mas a insatisfação constante é tóxica. Ela leva direto para o burnout, afasta as pessoas, porque, né, quem quer ficar perto de alguém que está sempre infeliz, e impede de curtir as conquistas, a própria jornada. O segredo dos que se sustentam é achar satisfação no processo, no esforço, na busca pela excelência, não só na linha de chegada, que aliás está sempre mudando de lugar. É cultivar o contentamento na ação. Interessante isso. Satisfação no processo. E a terceira armadilha? Parece ter a ver com aquele foco excessivo que a gente falou antes. Exatamente. É a negligência, focar tanto numa única área, geralmente a carreira, que todas as outras áreas importantes da vida começam a desmoronar. Saúde, família, amigos e até os próprios hábitos de alta performance que te levaram lá em cima. Tipo clareza, energia. O sucesso que custa caro demais. Exato, é o sucesso que não se sustenta. Manter a performance exige uma atenção equilibrada, contínua, para diversas áreas que fazem uma vida plena. É aquela integração holística que a gente falou lá no comecinho. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo isso, a mensagem central que fica dessas fontes é que alta performance duradoura não é acidente, não depende de sorte, de dom. É uma busca intencional, consciente e fundamentalmente holística. Ela é construída em cima desses 6 hábitos deliberados que dá para aprender. Buscar clareza sempre, gerar energia proativamente, alimentar uma necessidade interna e externa, aumentar a produtividade focada no valor, no RQP, exercitar a influência positiva e demonstrar coragem frente aos desafios. Os APCs formam essa estrutura para uma vida de excelência e bem-estar juntos. E o mais legal é justamente isso. São hábitos aprendíveis. Não é um clube fechado só para super-humanos. Qualquer pessoa pode começar a aplicar pequenas mudanças nessas áreas e ver o impacto. Isso conversa muito com quem busca conhecimento prático, né? Aqueles momentos ahá que dá para levar para o dia seguinte. E, como a história da Aurora lá no final do livro mostra, a prática consistente desses hábitos não só melhora o desempenho, mas vai construindo aos poucos a autoconfiança que a gente precisa para encarar desafios maiores. É um ciclo positivo, crescimento e realização. Perfeitamente colocado. A confiança vem da competência que a gente demonstra e a competência vem da prática deliberada desses hábitos. E talvez para deixar uma última reflexão, né, algo para levar dessa nossa conversa,
Pensando nesses 6 hábitos, clareza, energia, necessidade, produtividade, influência e coragem, qual deles, se fosse fortalecido com uma pequena mudança intencional, consistente, a partir de hoje, qual deles poderia criar a maior onda de impacto positivo na sua própria busca por excelência e bem-estar? Qual seria aquela pequena alavanca capaz de gerar o maior impulso inicial para uma vida de mais performance e, tão importante quanto, de mais satisfação?